Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas estruturas do inglês que são super úteis, mas que às vezes dão um nó na cabeça. O presente perfeito contínuo. Se a ideia é expressar a duração de alguma coisa, acredite, essa é a ferramenta certa que a gente precisa dominar. Sabe, em inglês, os detalhes fazem toda a diferença. Então, como é que a gente consegue expressar que uma ação começou lá atrás, continuou por um tempo e ainda hoje tem algum reflexo, algum resultado? Como descrever essa continuidade? É exatamente esse o desafio que vamos resolver aqui. E a resposta para esse desafio, claro, está numa estrutura gramatical bem específica. Vamos descobrir o nome dela e, o que é mais importante, entender de uma vez por todas para que ela serve. Ok, vamos analisar bem essa definição. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é duração. O foco não é só dizer que algo aconteceu, não. É dar destaque a por quanto tempo aquilo vem acontecendo. Pensa nessa estrutura como uma espécie de ponte que liga o passado diretamente com o agora. E olha, esse exemplo é perfeito para ilustrar isso. A frase "They have been reading". Isso mostra uma ação contínua, que vem se desenrolando. E qual é o resultado disso no presente? Os papéis estão todos bagunçados. A ação que começou no passado tem uma consequência visível agora. Muito bem. Agora que o porquê de usar essa estrutura está claro, vamos decodificar o como. Todo tempo verbal tem uma arquitetura, não uma fórmula. Chegou a hora de desmontar o presente perfeito contínuo peça por peça. Começando pela forma afirmativa. A fórmula é bem direta. Primeiro o sujeito, depois o auxiliar have ou has, seguido pelo been e, por fim, o verbo principal com ing. No exemplo, I have been working, fica claro que a pessoa trabalhou a manhã inteira e isso explica a consequência. Minhas costas doem. E para negar, mais simples ainda, é só colocar o not depois de have ou has, que geralmente vira haven't ou hasn't. A frase we haven't been watering indica a falta de uma ação contínua. E o resultado no presente é óbvio. Algumas flores estão murchas. Agora, para fazer uma pergunta, a gente tem aquela inversão clássica do inglês. O auxiliar have ou has vai lá para o início da frase antes do sujeito. O resto da estrutura, o been mais o verbo com ing, continua ali, no mesmo lugar. E na pergunta negativa? Bom, o mais comum é usar a forma contraída, haven't ou hasn't, no comecinho. Mas aqui tem um detalhe interessante que dá mais ênfase. É possível separar o not e colocar ele depois do sujeito, tipo have you not been paying? Essa forma carrega um tom mais forte, sabe? De surpresa ou até de crítica. Certo, a fórmula já está no nosso bolso. Mas como saber a hora certa de usar? A boa notícia é que existem algumas palavras, alguns sinais na frase que são verdadeiros gatilhos para o uso desse tempo verbal. Vamos dar uma olhada neles? Expressões como for, para indicar um período de tempo, e since, para marcar um ponto de partida, são parceiras fiéis do presente perfeito contínuo. E também advérbios como lately e recently, que significam ultimamente. Eles são os marcadores que ajudam a construir aquela ponte temporal que a gente falou. E aqui a gente vê essa combinação na prática. A expressão for a long time é um marcador que informa a duração da espera, ou, no caso, a ausência de uma longa espera. A estrutura gramatical e a expressão de tempo trabalham juntas para dar uma informação completa e precisa. Agora a gente chega num ponto que é o pulo do gato. Como essa estrutura do inglês se conecta com algo que já usamos no nosso português. Fazer essa conexão, criar essa ponte, é o grande segredo para internalizar o uso do tempo verbal sem precisar ficar traduzindo tudo na cabeça. Olha que interessante essa comparação direta. Em português, a gente geralmente usa duas partes. O verbo no gerúndio, estamos trabalhando, mais uma expressão de tempo, há algum tempo. Já em inglês, o presente perfeito contínuo resolve tudo isso numa tacada só. A estrutura we have been working já carrega toda a ideia de que a ação começou no passado e continua até agora. É uma forma mais concisa, mais direta de passar a mesma informação. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu até aqui. A gente passou pela definição, decodificou a estrutura, identificou as pistas de uso e, o mais importante, fizemos essa ponte com o português. O caminho do conceito até a aplicação prática está completo. E para fechar, fica aqui um desafio. Pensem numa atividade que começou recentemente e que ainda está em andamento na vida de vocês. Pode ser algo como I have been studying English ou I have been working on a new project. Qual seria a frase que descreve essa ação contínua na realidade de quem nos ouve?
Lembrem-se, aplicar o que se aprende é o que realmente transforma informação em conhecimento. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.